Olá, irmãos, graça e paz. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso pequeno grupo, o de 224 e 225, irmãos, que foram de 13 a 17 de maio e de 20 a 24 de maio. Estou um pouco atrasado com meus estudos de pequeno grupo. Esse aqui, irmãos, o tema foi mordomia. E o texto base do nosso pastor aqui foi 2 Reis 21. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, né? Algumas pessoas brincam, né, que a única certeza que a gente tem nessa vida é que nós vamos morrer. E eu diria assim, a única coisa que nós temos que estar preparados é para morrer, para o que vai acontecer após a morte. Porque essa vida aqui é muito curta. E a eternidade é longa demais, irmãos, para passar ela longe do nosso Criador. Mordomia, então, é finanças, né, irmãos? Como que anda a nossa vida financeira? O primeiro princípio da mordomia é nós entendermos que Deus é o Criador e o dono de todas as coisas. Ou seja, se Deus fez o universo, se Deus fez a terra, se Deus fez tudo que existe na terra, então Ele é o dono. E nós, as pessoas, o homem, eles são os administradores que Deus criou. E se nós agirmos desta maneira, sabendo que os nossos bens, tudo que nós temos, nós estamos só usando, mas que o dono é Deus, nós vamos começar a ver a situação de uma maneira um pouco mais diferente. Eu diria que nós vamos até cuidar melhor das coisas. Segundo ponto que nós estudamos foi a questão da mordomia do tempo, né? E a gente vive numa época em que nós falamos que não temos tempo mais para nada, porque a tecnologia roubou todo o tempo nosso. O celular, as redes sociais roubou o nosso tempo. Mas assim, nós na verdade somos cheios de dar desculpa, né? E não saber administrar o tempo realmente é vergonhoso. Porque o dia tem 24 horas e se nós realmente quisermos, nós vamos administrar o nosso tempo de uma maneira que vai sobrar sim. Vai sobrar 10, 15, 30 ou 1 hora por dia para nós dedicarmos ao nosso Deus. A oração, a leitura da palavra de Deus, a meditação, ouvir mensagens, ouvir coisas boas todo dia. E ainda vai sobrar tempo para trabalharmos, para nos alimentarmos, para sairmos, para fazermos atividades com a família, atividades recreativas, e vai sobrar tempo para nos irmos pelo menos 1 ou 2 vezes por semana na igreja e durante a semana participarmos de um culto na casa ou de um culto na quarta-feira na igreja. Nós não vamos, né? Se nós falamos ou nos convencemos que nós não vamos à igreja por falta de tempo, ou nós não dedicamos pelo menos 10 minutos por dia para Deus por falta de tempo, é porque realmente somos mentirosos, infelizmente. O nosso autor também ele trabalhou a questão da mordomia dos talentos, aquilo que Deus nos dá para que a gente realmente use isso na obra do Senhor. A mordomia do nosso corpo e do sustento, ou seja, cuidarmos do nosso corpo, tá? É muito importante isso. Não vamos entrar nesse detalhe do exagero de que se você porque o corpo é o templo do Espírito Santo, então
Se alguém tem uma tatuagem, ele vai para o inferno. Não vamos entrar nessa discussão. Mas Deus nos dá o conhecimento. E nós temos o conhecimento para cuidar do nosso corpo. Então nós precisamos também nos esforçarmos para que tenhamos, dentro da possibilidade, do que depender de nós, tenhamos uma vida, um corpo saudável. E ter cuidado com algumas coisas. Há 50 anos atrás, fumar era chique, era legal. E eu nem vejo problema, porque se alguém disser que está escrito na Bíblia que você não pode fumar, vai estar mentindo. Mas nos últimos 20 anos, realmente a ciência descobriu que o cigarro faz muito mal e que ele causa câncer. Ele é o principal motivo de câncer do pulmão, câncer da garganta, é o cigarro. Então é inadmissível que nós temos esse conhecimento, Deus ter revelado esse conhecimento do mal que o cigarro faz e a gente continuar fumando. E aí entra a galera que gosta do narguilé também. E por final, nós trabalhamos então a mordomia dos bens e do dízimo, né? A Bíblia narra a parábola de Jesus sobre o apego à riqueza. Muito cuidado com isso, né? De nós nos apegarmos à riqueza e começarmos a ser escravos do dinheiro. Se nós tivermos uma vida correta, é claro que podem acontecer situações na nossa vida em que a gente passe por dificuldades financeiras. Isso, Deus sabe dessas nossas situações, mas o que é? O que nós precisamos entender é que, puxa vida, eu preciso aprender a administrar minha vida financeira para que dessa maneira eu possa glorificar a Deus também através da minha vida financeira e principalmente na devolução do dízimo ao Senhor. Então, se Deus tem abençoado, seja fiel nos seus dízimos. Se você tem um trabalho, se você está ganhando um recurso, administre de forma correta e você vai ver que se você priorizar as coisas de Deus, Deus vai te abençoar. Esse foi o nosso estudo dos pequenos grupos sobre mordomia. Deus abençoe a vida de todos.